Meus irmãos, a coisa mais importante que nós temos é a nossa salvação. A nossa salvação, tá? A gente vive num planeta, temos famílias, temos trabalho, profissões, temos bens, mas tudo isso vai ficar aqui. Todos nós estamos indo de encontro ao Criador. O apóstolo Paulo diz que Deus nomeou o Senhor Jesus que há de julgar os vivos e os mortos. Então, se a coisa mais importante que nós temos é a salvação, e nós não sabemos a hora que o Senhor Jesus vai raiar nas nuvens, nós não sabemos a hora que a gente vai encontrar com a morte, tá? Eu acho que a gente deveria tomar cuidado e cuidar desse bem precioso que Deus nos concedeu. O bem mais precioso do planeta, que é o nome escrito no livro da vida. Isso não se compra com dinheiro, isso não adianta ter familiares importantes, isso é um dom gratuito que Deus deu a todos aqueles que crerem no seu Filho Jesus Cristo. Deus deu esse direito de se tornar homem e mulher do reino de Deus. E parece, irmãos, que a gente vive tão atarefado com tantas as coisas, tantas picuinhas, que a gente não para pensar nisso. Nós somos cidadãos dos céus, temos o direito a entrar nos céus pelas portas por causa do sacrifício do Senhor Jesus. E uma das coisas que as pessoas não pensam é os nossos inimigos. Temos inimigos, irmãos, que não querem que nós cheguemos à glória. Temos situações que vai fazer de tudo. Olhe, eu vou falar para você guardar na sua alma. O mundo conspira contra você ir para o céu. Situações adversas, lutas. O Senhor Jesus falou de dois inimigos agora que a gente iria enfrentar. Um era a falta de fé e outro era o amor esfriando. Então você recebe um turbilhão de informações, principalmente aqui na internet, informações de pessoas que muitas vezes não são da nossa fé, pessoas que querem deturpar o nome do Senhor Jesus e vão falando mal do Senhor Jesus, vão falando mal das igrejas, vão falando mal do pastor, dos pastores. E você lembra daquele ditado, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, às vezes, você vai se alimentando desses alimentos horrorosos e você acaba, né? Já tem um inimigo em si mesmo, que é o nosso corpo e a nossa carne. O apóstolo Paulo disse que a carne milita contra o espírito, a carne batalha contra o espírito e o espírito tenta vencer a carne. Então, naturalmente, sem inimigos externos nenhum, você já tem dentro de si a não vontade de orar, a não vontade de jejuar, a vontade de fazer coisas pecaminosas. Isso já mora dentro de nós. Aí vem inimigos que muitas vezes são familiares, que não vão com a sua cara, irmãos que muitas vezes não vão com a sua cara, problemas governamentais, problemas de escassez de dinheiro, desentendimentos familiares que nós vivemos em lares conturbados. Imagine esse turbilhão na sua cabeça. Irmãos, vocês não têm ideia de quantos crentes estão assim, olha, eu não aguento mais. Eu só queria sumir. Eu só queria não ter que ir mais em igreja nenhuma. Eu não suporto, eu tô orando e isso está me desgastando porque eu não vejo respostas, não vejo resultado. Tá? Tudo isso conspira para querer roubar a tua fé. E sem contar com
os desejos naturais. O Senhor falou que um dos inimigos da semente plantada eram os espinhos, e esses espinhos eram os desejos dos bens materiais, que cresce com a gente também. Quem é que não quer, né? Viver numa mordomia, quem é que não quer viver bem, não ter que dar satisfação a ninguém, morar na praia, morar numa chácara, ter do bom e do melhor, um bom carro para... Todos esses desejos ali crescendo e às vezes esfria. Tem também os nossos inimigos, que são as aves que comem as sementes, que é a palavra de Deus semeada em nosso coração. E o texto vai dizer que esses nossos inimigos são Satanás, o diabo, que rouba as palavras de Deus que caem em nosso coração. Veja os inimigos que nós estamos lidando, tá? Tem também o sol, que esmaga a semente. A semente nasce, a alegria da salvação, a alegria de Deus em nós, e a gente vai, de repente, o sol, e esse sol é representado pelas lutas, as adversidades, as preocupações da vida. Tudo isso vai tentar roubar a nossa fé. A palavra de Deus vai dizer que um homem, né, tinha muitos negócios, muitas empresas, feito muitos aqui no meu canal, tem muitos empresários que me seguem. E aqueles negócios começaram a consumir todo o seu tempo, toda a sua preocupação, toda a sua força e energia dedicada àqueles negócios, e os negócios começaram a crescer, e ele ficava preocupado: o que é que eu vou fazer? Está tudo crescendo demais. E ele vai dizer assim: eu vou ampliar mais ainda. Tem gente que já tem tanto, né? E só pensa em ampliar mais ainda. Não descansa, nem de noite, nem de dia. Eu vou ampliar mais ainda os meus negócios, eu vou expandir, eu vou para outras nações, eu vou ganhar o mercado europeu, eu vou ganhar o mercado asiático, eu vou ganhar o mercado índico, americano. Aí o texto diz assim: de repente, uma voz disse: chegou a hora dele ser recolhido da terra. E a pergunta foi: e tudo isso vai ficar para quem? Você não vai nem saber. Porque segundo Jó 7:9, né? Assim como a nuvem se desfaz e passa, assim é todo aquele que desce à sepultura, jamais tornará a subir, né? Que quebra o espiritismo na veia, né? Então, assim, meus irmãos, temos que lidar com esse turbilhão de coisas que está lutando para você parar. A vontade do inimigo é que você não vá mais em igreja nenhuma. A vontade do inimigo é que você pare de orar. A vontade do inimigo é que você não tenha forças para ler, que você não jejue. A vontade do inimigo é que você jogue tudo para o alto, abandone seu casamento, seu relacionamento. A vontade do inimigo é que você às vezes tire sua vida. A vontade do inimigo é que você caia na gandaia. É carnaval, caia na gandaia, não ligue para nada, depois você vê como é que fica. A vontade do inimigo é que você se entupa de drogas, se entupa de bebidas. A vontade do inimigo é que você tenha 5, 6 relacionamentos, pegue uma doença, vá morrer. A vontade do inimigo é tudo isso. O mundo luta contra a nossa fé. A Bíblia diz, o apóstolo João diz, né? Se vocês são amigos do mundo, vocês são inimigos de Deus. Porque ser amigo de Deus constitui-se em ser inimigos do mundo. Então, você precisa, para você se manter de pé, saber com o que você está lidando. Eu estava lendo agora em Marcos capítulo 14, o Senhor Jesus dando um alerta para os seus apóstolos, dizendo: orai e vigiai para que não entreis em tentação. E esse é o mal, os crentes não estão mais orando como oravam antes. Me responda aqui, você já orou hoje? Já tirou um tempo para Deus hoje? Responda, seja sincero com você mesmo. Você tem tirado tempo para Deus? É o que eu estava ensinando na live esses dias, estava dizendo, muitos irmãos estão precisando de renovo espiritual. Como combater essa falta de ânimo, de alegria? Criando devocionais. O que é devocional, pastor? Devocional é um período do dia, todo dia que você tira para Deus.
Ali naquele período você vai ter um momento de oração, você vai ler algo da parte de Deus. Se possível, você vai cantar um louvor. Você tem que tirar pelo menos um dia a cada 15 dias para jejuar. Porque isso é a manutenção da sua fé. É isso que vai te manter de pé. Você não pode se dar o luxo de ficar sem congregar. Vá numa igreja. Pastor, não tem igreja nenhuma onde eu moro. Assista um culto online. Tem várias igrejas que fazem. Assista minhas lives nas quintas-feiras, às 8h30 da noite. É alimento, é pão do céu. Irmãos, nós estamos lutando por coisa eterna. O Senhor Jesus vai dizer à igreja, eu acho que é de Éfeso, guarda o que você tem. Ah, não, é a Laodiceia, né? Filadélfia. Guarda o que tu tens para que ninguém roube a tua coroa. O diabo, vosso adversário, vive em derredor para ver quem possa destruir. Há um turbilhão de coisas querendo que você pare na fé, mas se você parar, se você se afastar do rebanho de Deus, você vai ficar mais fraco. Porque, irmãos, empurrar um caminhão sozinho é muito difícil, mas com a ajuda de muitas pessoas se torna leve. É por isso que é muito importante o fato de nós nos reunirmos para congregarmos. Eu não vou para congregar só para me receber, eu vou também para oferecer, porque às vezes alguém precisa de uma palavra que eu tenho, um abraço que eu dou. Em nome do Senhor Jesus, conheça os seus inimigos. Veja o que outros tipos de inimigos também que vai lutar contra a sua fé. Segunda carta de Timóteo, capítulo 3, diz assim, versículo 1 em diante. Sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis. Nós estamos nos últimos dias, irmãos. Filhinhos, já é a última hora. Não brinque, o inimigo quer te jogar no chão, Satanás quer te colocar para fora da igreja. É por isso que, porque, irmãos, é só você pensar. Quantas coisas boas a igreja evangélica brasileira faz? Muitas. Eu conheço igrejas que levam comida para famintos. Eu conheço igrejas que constroem casas para os necessitados. Eu conheço igrejas que criam meios para ajudar a população. Eu conheço, mas isso não passa. Isso não passa no repórter da noite. Isso não viraliza na internet. Eu conheço pastores, homens e mulheres de Deus, que estão no sertão da Bahia levando a palavra, no sertão pernambucano levando a palavra, fazendo um bom trabalho, homens santos de Deus. Isso não viraliza. Agora, se adulterar, pode olhar, aparece em todos os jornais. Por que cargas d'água? Os jornais têm prazer em mostrar isso. Por quê? Por quê? Quem é que manda na grande mídia? Porque eles querem isso mesmo, que você esfrie na fé. Que você não acredite mais que tem homens que se consagram, que tem homens que buscam a Deus, que vocês não acreditem mais em libertação. Eles querem que você acredite nas coisas das novelas, troca de casamento, abandono, promiscuidade, relacionamentos ilícitos, relações sexuais ilícitas. É isso que eles querem. E quando você não congrega, quando você não busca a Deus, você está alimentando esse poço. Tempos difíceis. É nesses tempos difíceis que vai separar quem é e quem não é, como disse Malaquias, né? Malaquias disse, vocês vão ver a diferença em quem é crente e quem não é crente. Eu, o Senhor, mostrarei. É nessa hora que você deve estar firme em Deus. Porque os tempos são difíceis. Se você abandonar o evangelho, vai ficar mais difícil ainda, para a sua família, principalmente. Porque você lembra que através de nós, Deus entra na nossa família, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crer no Senhor Jesus. Hoje chegou salvação a essa casa, a casa de Zaqueu. Nos últimos tempos serão tempos difíceis, pois, olha o que você vai enfrentar. Os homens amarão a si mesmos.
serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes à paz, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Só um detalhezinho, tá? Ele está falando isso aqui é de dentro da igreja. Ele não está falando dos ímpios, não, tá? Pessoas do mundo, não. Ele está falando que isso vai estar infiltrado em algumas igrejas, em várias igrejas. Então você vai se deparar com pessoas traidoras, com pessoas presunçosas, com pessoas amigas do prazer, em vez de ser amigas de Deus. Você vai se encontrar com pessoas amantes de si mesmo, gananciosas, que quererão arrancar a tua lã. Você vai se debater com pessoas arrogantes, presunçosas, blasfemas, desobedientes aos pais, ímpias, sem afeição natural, incapazes de fazer o bem dentro da casa de Deus. Dentro da casa de Deus. Tem uma visão em Ezequiel que Deus vai falar: Ezequiel, vem ver o que está acontecendo dentro da minha casa. Eu não me lembro se é Ezequiel 8. Se você sabe onde que é, deixa aqui. Aí Ezequiel vai olhar e os homens praticando abominações dentro da casa de Deus. Aí Deus diz assim: cava mais um pouco, Ezequiel, vem ver mais. Vem ver a podridão que estão causando dentro da minha casa, Ezequiel. Vem ver, Ezequiel. Olha, o Senhor Jesus, uma vez, ele falou algo muito importante. Ele saiu lá brigando e disse: a casa do meu pai é casa de oração. E hoje casa de Deus é o quê? São seres humanos. A casa de Deus é casa de oração. Se você é crente e você não ora, você deixa de ser casa de Deus. A casa de Deus é casa de oração. Aí o Senhor Jesus vai dizer: mas vocês fizeram covios de ladrões. A casa de Deus hoje está o quê? Para arrancar grana das pessoas. Prometer falsas promessas. E você tem que lidar com tudo isso. E saber resistir a todas essas coisas. E permanecer firme. Porque os últimos dias, irmãos, é agora que a coisa se intensifica, tá? Por que você acha que tem esse monte de gente desigrejada? Esse monte de gente desviada dos caminhos do Senhor? Você acha que é só Satanás, é? É não, irmão. É muitas coisas acontecendo. Muitas injustiças acontecendo na casa de Deus. E muitas vezes nós olhamos para essas injustiças, tiramos os olhos de Deus. E quando a gente tira os olhos de Deus, a gente começa a naufragar na fé. Eu conheço uma pessoa que vai se desviar rapidamente. Ela para de falar das coisas de Deus e ela começa a falar dos defeitos da igreja. Ah, mas o pastor é isso. O grupo tem isso. Por quê? Deixou de focar no Senhor Jesus. Pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que conviver com coisas erradas? Não, não. Mas não deixemos de congregar. Tem tantas as igrejas, tem tantos homens de Deus, cheios do Espírito Santo, fazendo um trabalho bom. Mas o problema é que a gente só quer as grandes igrejas, as megas, as igrejas do cantor famoso, a igreja do pastor famoso, e não olha para Jesus Cristo, que era simples e humilde de coração. Pedro, quando tira os olhos do Senhor Jesus, ele começa a naufragar. Então, o que tem de crente naufragando na fé, meu irmão, você conhece, não conhece? Crentes que eram uma bênção na casa de Deus, parou de orar, parou de entregar o dízimo, parou de jejuar, aí o mundo levou. Conheço muitos, e se não voltarem? E se Jesus voltar? Você acha que o Senhor Jesus vai levar pessoas que estão na prática do pecado para o céu? Porque quando a gente se afasta de Deus, automaticamente a gente começa a praticar coisas que desagradam a Deus. A gente para as nossas práticas espirituais.
Então, meus irmãos, minhas irmãs, em nome do Senhor Jesus, o reino de Deus precisa de você. Firme e forte. Temos muitos inimigos, mas nós vamos chegar. Em Deus nós vamos chegar. O Espírito Santo está sobre nós. Santifique-se mais, ore mais, jejue mais. Procure uma igreja séria para congregar. Pastor, quais são as características de uma igreja séria? Ela tem que ter culto de oração. Ela tem que ter culto de ensino da palavra. O pastor tem que ser um grande homem de família, um pai de família. Olha a esposa dele, olha os filhos dele, vê se ele tem respeito na sua casa. É os sinais. Amém? Eu gostaria que você compartilhasse esse conteúdo para animar os nossos irmãos. Não tem nada perdido, Jesus está do nosso lado. O Espírito Santo de Deus está levantando uma nova geração cheia do Espírito Santo e dos dons espirituais para fazer um avivamento. São os remanescentes. Eu quero contar que você é um remanescente de Deus e vai erguer sua cabeça e não vai parar em hipótese nenhuma. Nós vamos encontrar com Cristo nas bodas do Cordeiro, em nome de Jesus. Ele há de nos segurar e nos dar graça. Amém? Eu quero o seu like, seu comentário. Deus te abençoe.